A Misericórdia do Porto lançou uma campanha Porto Acolhe para o acolhimento familiar de crianças e jovens em risco. Várias famílias estão já a receber formação para acolher estas crianças, mas a verdade é que os responsáveis pela instituição esperam mais famílias a responder a este apelo. Vamos conversar com o diretor de Intervenção Social da Misericórdia do Porto, João Belchior, está comigo na manhã informativa. Bom dia, João. Muito obrigada por se juntar a nós no Porto Canal. E este apelo, de resto, acontece numa altura que me parece importante, quando na semana passada aparecem números de que o nosso país é o que tem mais crianças em instituições, se compararmos com mais de 40 da Europa e da Ásia Central. Isto mostra que existe de facto um problema que é urgente resolver. Bom dia, obrigado antes de mais por esta oportunidade para estarmos aqui a falar sobre realmente uma realidade tão importante como as crianças e jovens e a mudança de paradigma que temos aqui em cima da mesa. Sim, é urgente nós repensarmos o que fazemos e como fazemos e é isso que nós estamos a fazer. Portugal neste momento está a mudar o seu paradigma de intervenção. Quando nós falamos em crianças e jovens em risco, a grande maioria delas encontra-se em contexto de acolhimento residencial, que é a resposta tradicional. Mas puxando aquele provérbio africano de que para educar uma criança é necessário uma aldeia, efetivamente nós precisamos de convidar a aldeia a participar neste processo. E o que estamos a fazer, um bocadinho à luz daquilo que está a acontecer noutros países da Europa, é tentar mudar o paradigma do acolhimento residencial para um acolhimento familiar. Quando nós falamos em proteção de crianças e jovens, normalmente pensamos, ou até agora, esse acolhimento ou essa proteção é feita das paredes da instituição para dentro. Aquilo que nós queremos fazer é pegar ou intervir das paredes da instituição para fora. Portugal tem números muito ambiciosos. Queremos até a final de 2030 pegar ou transformar as 6.000 crianças que estão neste momento em acolhimento residencial em acolhimento familiar. Portanto, isso é o que está em cima da mesa e que nós estamos a tentar ajudar para alterar. Mas porquê é que, do seu ponto de vista, existe este problema e existem estes números no nosso país? Porque o processo burocrático é muito difícil, por exemplo, para que se concretize uma adoção, as famílias esperam muitos anos, acabam por desistir. Esta questão do acolhimento familiar ajuda a resolver o problema, mas a curto prazo e de uma forma muito paliativa. Estamos a falar de realidades diferentes. Okay. Estamos a falar de situações completamente diferentes e que não queremos, neste momento, misturar e confundir. Porque crianças em contexto de adoção não devem estar no contexto de acolhimento familiar. Permita-me começar de outra maneira. O acolhimento familiar é uma medida de promoção e proteção. É uma resposta temporária e que se quer temporária. Aquilo que se pretende é que as crianças que tradicionalmente são retiradas, as crianças que são retiradas às famílias por necessidade e que tradicionalmente vão para contexto de acolhimento residencial, passem a ir para um contexto alternativo. E as famílias de acolhimento são uma alternativa ao acolhimento residencial de crianças e jovens. Gostava de chamar a atenção que Portugal tem feito um trabalho extraordinário ao nível do acolhimento residencial de crianças e jovens. Nós temos transformado o modelo de intervenção num modelo securizante, num modelo reparador, e a grande maioria das casas residenciais de acolhimento de jovens em Portugal tem feito esse trabalho de uma forma muito segura. Contudo, não deixa de ser uma instituição. E, portanto, é necessário encontrar alternativas. E o núcleo familiar faz-nos sentido que seja uma alternativa por variedíssimas razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que está neste momento a disfuncionar é a relação familiar e a intervenção pode ser também reparadora em contexto familiar. E aí já estamos a falar dos impactos que o acolhimento familiar pode ter também nestas crianças e jovens. Exatamente. Aquilo que se pretende é que, neste momento, a criação de bolsas de famílias. E quem são estas famílias? Podem ser pessoas singulares, pessoas casadas, pessoas em união de facto há mais de 2 anos, que não estejam em situação de adoção e que queiram, efetivamente,
intervir de forma direta aqui neste modelo de reparador ou nesta intervenção com crianças. Portanto, essas famílias passam também por um processo de seleção, podemos dizer assim? O que se pretende é que estas famílias sejam devidamente selecionadas, é feita uma avaliação rigorosa do ponto de vista psicológico e social e são capacitadas. As equipas de acolhimento familiar capacitam estas famílias e acompanham depois toda esta intervenção. Sabemos depois, então, estas questões do acompanhamento vão acompanhando também a situação da criança ou do jovem e a situação da família. O acompanhamento é feito ao longo de todo o processo? Todo o processo. Portanto, as famílias são sempre devidamente apoiadas. Aquilo que se pretende é realmente fazer aqui, criar uma bolsa de famílias, capacitá-las e ajudá-las neste processo de acolhimento. Portanto, as famílias nunca estão sozinhas neste processo. Fala em capacitá-las. É a tal questão da formação que eu falava no arranque da nossa conversa, para perceberem também as famílias o contexto de cada criança ou jovem? Exatamente. As famílias vão ter que estar preparadas para perceber que uma criança que é retirada à família de origem tem aqui um conjunto de necessidades e de exigências adicionais. Temos que perceber, ou as famílias têm que entender, que a criança manifesta as suas emoções através do comportamento. E, portanto, precisamos de ir além do comportamento, precisamos de perceber a origem do mesmo. E precisamos de perceber que aquele comportamento que eventualmente está a ser disfuncional, que tem uma origem traumática muitas vezes, e que é necessário ajudá-las a decompor e criar aqui contextos seguros onde elas se possam exprimir e onde elas se possam reencontrar. Sim. Arranjar famílias candidatas tem sido mais difícil ou há, de resto, uma grande mobilização? Estamos a sentir uma mobilização. Eu gostava de chamar a atenção para o facto de Portugal estar... Esta medida não é nova, mas efetivamente só nos últimos 18 meses é que Portugal decidiu, de uma forma mais sistemática, investir no acolhimento familiar. E, portanto, tem havido aqui, as organizações têm-se reencontrado, têm respondido ao desafio e têm sido criadas várias equipas de acolhimento familiar. Neste momento, estamos a estruturar o modelo, portanto, estamos a criar bolsas e aquilo que temos vindo a sentir é que há vontade por parte da comunidade em fazer parte desta solução. O que muitas vezes não sabem é como. E, portanto, então vamos ao como, João. Exatamente. E até ao processo. É um processo difícil, burocrático, demorado? Não é um processo difícil. Estamos a falar aqui, em primeiro lugar, da manifestação de uma vontade e pode ser feito entrando em contacto connosco, Misericórdia do Porto, ou com qualquer outra equipa de acolhimento familiar da área da residência. Existem várias de norte a sul do país e nas ilhas. E, portanto, estamos a falar aqui, em primeiro lugar, da manifestação de vontade. Há depois uma triagem funcional relativamente a questões como situações legais, se estão em condições de poder participar no processo ou não, se estão ou não na bolsa de famílias para a adoção e depois é feito então um período de formação inicial. Complementarmente, é feita aquela avaliação rigorosa que lhe falava a nível psicológico e social e estamos a falar aqui de cerca de 4 a 6 meses de preparação inicial. O tempo do acolhimento varia também? O acolhimento varia, portanto estamos a falar sempre de medidas judiciais. Normalmente estamos a falar de uma medida de 1 ano, que pode ser prorrogada ou não, mas também podem ser medidas mais pequenas. Mas estamos sempre a falar de acolhimentos muito balizados no tempo e a ideia é mesmo essa, que não se prolongue ad eterno e que não se transforme aqui numa adoção encapotada. Fica, por isso, este apelo também a quem nos estiver a ver, estiver interessado em avançar com este processo de acolhimento. Mais questões pode colocá-las também à Misericórdia do Porto. Estão disponíveis para esclarecer todas as dúvidas. Desde já. Claro que sim. João, muito obrigada por ter estado connosco. Até à próxima. Obrigado. Bom dia.